programa Grandes Temas está de volta e, se você chegou agora, hoje estamos falando da mulher no mercado de trabalho. E para entender um pouco mais a atual situação da mulher no mercado de trabalho, vamos conferir o depoimento da assistente social Amanda Majui. Meu primeiro trabalho era um estágio que eu tinha e eu estava grávida, era um estágio acompanhado pela universidade e que posteriormente eu consegui me estabilizar num vínculo empregatício. No entanto, após ter o bebê, o que aconteceu, né? A exigência foi colocada em posto, assim, eu tinha que dar conta da criança, dar conta do emprego, dar conta da minha vida estrutural, né? E aí, digamos que eu fui induzida educadamente a me afastar do trabalho porque eu não conseguia dar conta tão bem da questão da maternidade, do emprego, enfim. Sem falar aqui da demanda, né? Da mulher que é mãe, entende-se que ela vai ser mais um peso no mercado do que uma somatória, né? Porque a criança adoece, enfim. Por diversas vezes eu fiz entrevistas de emprego e sempre que eu citava que tinha uma criança, sempre eu percebia que existia um olhar de lamento. E eu era aconselhada, inclusive, pelas pessoas a negar que eu tinha uma criança, porque era uma questão já de que eu ia ser descartada, né? Além de ser mulher, ter uma criança já é um problema no mercado de trabalho. E aí eu faço o comparativo com a vida do pai da criança, né? Eu crio minha filha sozinha e nesse meio período, desde a gestação e perpassando por vários trabalhos e dificuldades de criar, né? Todas as questões que foram enfrentadas por mim não foram por ele. Ele continuou no seu espaço de emprego, concluindo seu mestrado, galgando concursos e outros espaços, inclusive permanência política, sempre foi colocado como um privilégio para ele. Ele sempre pôde estar, né, tanto em emprego quanto em estudo. Já a mim foi tirado esse processo, porque a mim, o fato de ser mulher que é cobrada, a boa maternidade, o ótimo emprego, o ser mulher. Boa parte das mulheres, elas sentem esse recorte muito cruel, que é a questão de gênero ser crucial para você perder o emprego ou ser induzida a sair de um emprego. Perfeito. Rosa, depoimento muito interessante, né, da Amanda. Isso se conecta com aquela questão que a gente recebeu agora há pouco, no primeiro bloco ainda, né, sobre o que nós devemos fazer para reverter essa situação, para aumentar o espaço de direitos da mulher no mundo do trabalho. Jorge, é muito pertinente essa colocação, esse depoimento aí. É o retrato, né, hoje do Brasil, mulheres jovens, mulheres, enfim, que enfrentam essa realidade, estar no mercado de trabalho. Eu diria que o Brasil, o que o Estado brasileiro tem que fazer é cumprir acordos. Uma das questões, o Brasil tem um acordo com a ONT, a OIT, é preocupação da OIT que um dos maiores problemas com relação ao mercado de trabalho é diminuir a desigualdade no mundo em até 25%, e a OIT, o Brasil, foi um dos que assinou esse acordo. Segundo a OIT, conforme algumas informações que eu consegui captar, isso inclusive aumentaria, né, o PIB de vários países, inclusive o do Brasil. Então é necessário modificar totalmente as estruturas em favor dessa igualdade e, no caso, favorecendo a mulher. Só para ter ideia, os recursos de creche em 2 anos, eles foram reduzidos em 90%, são os dados recentes do orçamento, basta a gente olhar o espelho no orçamento. Então, não há creche, né? Existe toda uma realidade estrutural em que pressiona a mulher a não estar presente no mercado de trabalho. Quando ela vem estar presente no mercado de trabalho, mesmo sendo muitas vezes melhor qualificada, inclusive, porque a mulher tem se esforçado, historicamente, tem aqui uma professora, a se qualificar, né, cada vez mais,
mas ela ainda ganha 30%, em muitos casos até 30% a menos que o homem. Recentemente, os movimentos de mulheres, eu digo que a Confederação das Mulheres do Brasil, eu mesma colhi assinatura aqui no Estado, fizemos um movimento nacional aqui no Estado, fizemos até um ato lá no Ministério Público do Trabalho, recolhendo assinaturas para aprovar uma lei, que é a PLC 130/2011, em que pune o empregador que paga um salário inferior à mulher, mesmo ela ocupando a mesma função no local de trabalho. E por quase a gente conseguiu aprovar. Em 1 dos 8 de março ia ser anunciado pela presidente Dilma, e o Jucá conseguiu convencê-la e foi colocado debaixo do braço. Eu mesma estive em comissão lá no Senado com companheiras de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, discutindo a possibilidade da aprovação desse projeto, e ele está de molho. Quase que a gente conseguia avançar nesse sentido. Então, agora, recentemente, foi aprovado, né, a custo de dinheiro público, porque foi comprado os votos para aprovar aquela reforma trabalhista, que é um escândalo, né? Estamos retrocedendo. E dentro da reforma foi feito um acordo de uma medida provisória em que pelo menos ia salvar a presença das mulheres no mercado de trabalho, as grávidas que estariam trabalhando em locais insalubres. Recentemente eu li uma notinha num dos jornais do Sul, em que já está indo para o vinagre, essa possibilidade de salvar pelo menos. Então, uma realidade imposta dessa forma, estruturalmente, o que a gente precisa é modificar essas prioridades do Estado brasileiro, para que a mulher esteja no mercado de trabalho em condições iguais, né? Zé Rosa, não basta a precariedade do mundo do trabalho, sobretudo com essa reforma trabalhista indecente, ainda mais a gente tem que lidar com esse dado alarmante de mulheres que ganham, né, Janaíque, que ganham cerca de 16%, é uma estimativa, talvez você tenha dados melhores, mais confiáveis, inclusive, mas o que eu chequei é de 15% a 16% a menos que homens, tendo a mesma qualificação para aquele cargo, né? Isso acontece em diferentes espaços de trabalho. Saiu, inclusive, uma pesquisa no mês passado em relação, por exemplo, ao trabalho no Uber, que seria um tipo de espaço em que você tem ali, as pessoas não sabem se é um homem ou se é uma mulher inicialmente que vai para a corrida e que não teria como a priori estabelecer essa diferença de remuneração entre homens e mulheres. Mas os dados que se tem, isso foi uma pesquisa especificamente nos Estados Unidos, mas que retrata essa realidade a nível mundial, que os homens ganhavam cerca de 6% a mais que as mulheres nesse espaço, 6 a 9% a mais que as mulheres, porque eles tinham mais tempo livre para estar no Uber. E aí entra um pouco no que a Beatriz falou sobre essa questão do tempo de trabalho que tem e as possibilidades de melhores condições de trabalho em relação a isso. Tem dados do Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, uma análise de 2011 a 2014, sobre o tempo de trabalho não remunerado das mulheres em relação aos homens. Esse tempo de trabalho não remunerado expresso pelas mulheres, ela se dá principalmente no âmbito do trabalho doméstico. Por isso que quando a gente está dialogando aqui sobre trabalho, a gente está falando do trabalho em todas as dimensões, no próprio processo de desenvolvimento do ser humano. Então, tem dados de países da América Latina, por exemplo, no México, a diferença de horas de trabalho é de 53,9 horas semanais para as mulheres, enquanto os homens 19,2 horas semanais de trabalho não remunerado. No Brasil, os dados são de 23,6 horas semanais de trabalho das mulheres não remunerado, contra 5,9
horas de trabalho não remunerado semanal por parte dos homens. E aí entra também, intercalando com o debate que estava do Estado, a ausência de políticas públicas implica diretamente na maior sobrecarga de trabalho das mulheres. Porque no âmbito da saúde, por exemplo, são as mulheres que são as principais cuidadoras. Então, quando você tem ausência de espaços de acolhimento para pessoas idosas, quando você não tem creche, quando você não tem serviços públicos estruturados de atendimento a pessoas com deficiência, isso implica diretamente numa sobrecarga do trabalho das mulheres, porque historicamente, para as mulheres, foi colocado que esses cuidados com a família era responsabilidade dela. Isso implica diretamente na remuneração do trabalho formal, porque o próprio desempenho e produtividade, aí quando você vê em outros espaços de trabalho que não é diretamente o serviço público, mas que trabalha com essa dimensão da produtividade, do maior número de vendas, do desempenho, as mulheres que têm um outro trabalho a fazer a mais, seja em casa, seja nos cuidados com a família, isso interfere diretamente no seu espaço de trabalho. Então, isso implica na diferença também de remuneração de trabalho entre homens e mulheres, mesmo estando no mesmo cargo, na mesma ocupação de trabalho. Então, é uma dimensão que perpassa, que essa dimensão da vida cotidiana, da vida social na sociedade, essa diferença entre homens e mulheres, ele perpassa esse âmbito. E aí, o que o Estado pode fazer, essa dimensão das políticas públicas na própria educação, você vinha, hoje tem um policiamento maior, mas nos livros didáticos, a imagem que se tinha da mulher era no espaço doméstico, e a imagem que se tinha do homem era no espaço público, quer dizer, em escolas públicas, que retratavam esse espaço. As profissões que se colocavam como médico, como advogado, mesmo nessa figura da literatura infantil e tudo que, apesar de vir mudando, mas também é de homens e homens brancos. E aí sempre trazendo também a dimensão de raça, que as mulheres negras, que a Ana falou também, sempre trabalharam, inclusive escravizadas em diferentes processos. Então, isso reflete até a atualidade as condições desiguais de trabalho que existe, e isso de uma maior exploração do trabalho das mulheres. Poxa, né, que algo da sua fala faz a gente compreender que existe, na verdade, uma espécie de círculo vicioso que tem a ver com algo com que a Ana disse agora há pouco, né, mas uma pressão da sociedade pela manutenção de um papel que a mulher tem que desempenhar, o que reduz a possibilidade dela de inserção efetiva no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho que, por sua vez, pune a mulher por ela ceder, às vezes, ou se ver obrigada a cumprir uma expectativa social, né? Então, ela parece que é um cabo de guerra, uma pressão de várias pontos. Essa articulação, no âmbito dos estudos que eu dialogo, a gente trabalha na particularidade do Brasil, na articulação entre o patriarcado, nessa questão da desigualdade entre as mulheres, do capitalismo na exploração do trabalho de forma geral e da dimensão do racismo. Então, esses três elementos, eles estão estruturados e eles estruturam essa desigualdade. Então, essa desigualdade no âmbito do trabalho, no Brasil, ela também tem uma dimensão de classe, porque há uma diferença, isso, em relação às mulheres, de acordo com a sua condição social que esteja inserida, com a classe em que essa mulher está inserida, a mulher trabalhadora, as condições de se inserir no próprio mercado de trabalho, ela é mais dificultada, pela questão da responsabilidade com essa dimensão dos trabalhos domésticos das crianças, a mulher negra também. Então, essa relação e essa articulação dessas três dimensões que a gente fala, né, da dimensão do patriarcado que ainda é presente, do capitalismo na exploração do trabalho e da raça no Brasil, ela tem consequências diretas na vida das mulheres, inclusive no processo de adoecimento. Quando vai analisar a questão do adoecimento mental, do adoecimento físico, são as mulheres que mais adoecem pela própria sobrecarga de trabalho que existe e de responsabilidade dos cuidados, de forma geral, direcionadas a elas. Perfeito. Então tem a ver, Ana, mais uma vez com aquela questão que você estava pontuando agora há pouco. Né? Exatamente. E isso começa de uma maneira muito natural, dentro de casa. Você
pode ver os comentários das pessoas quando vem um homem lavando a louça. Nossa, que coisa fantástica, né? Está fazendo uma coisa fantástica. Nossa, mas o seu marido te ajuda muito, né? Não, meu marido não me ajuda, não. E eu não quero ajuda. Porque se ele está me ajudando, significa que a responsabilidade é minha. E que ele é um santo que me ajuda. Né? Então, às vezes, a nossa fala, ela denota esse machismo estrutural da nossa sociedade e que coloca toda essa carga da atividade doméstica na mulher. E é claro que quando a gente sai dos empregos públicos, né, a própria forma de acesso, a própria forma de remuneração, ela vai ser impactada por essa carga que é jogada na mulher. Então, se a gente vê a legislação de alguns países de primeiro mundo, por exemplo, na Alemanha, a própria licença maternidade, ela não é vista como uma incumbência da mulher. Existe a licença de parto, que é qualquer cirurgia que você faz, você tem que se recuperar. Mas essa licença de ficar em casa com o filho pequeno, ela é uma licença parental. Você pode escolher se é o pai ou a mãe que ficam em casa com a criança. E isso, de maneira geral, é uma das políticas públicas que pode melhorar a situação da mulher no mercado de trabalho. Porque você for pensar, sob o ponto de vista do empresário, você vai contratar uma pessoa, você tem 2 candidatos, um com 28, homem, outra com 28, mulher, 28 anos de idade, recém-formados, acabaram de terminar um mestrado, vão pegar um emprego, recém-casados. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ter um filho. A mulher vai ficar em casa, depois, cuidando do filho, pelo menos por 6 meses. E o homem não. Então, na hora de desempatar, o empresário vai contratar quem? Então, é uma discriminação que é positiva, né, para a mulher, para cuidar do filho, mas ao mesmo tempo ela implica nessa necessidade de ser a mulher, né, a mãe, responsável pela criação do filho nos primeiros meses de vida. Ah, mas tem amamentação. Poxa, é possível você amamentar o filho e continuar trabalhando? Principalmente em algumas modalidades de trabalho em que você pode trabalhar de casa, muita gente trabalha com home office hoje em dia, ou você trabalhar a cada 3 horas, fazer um intervalinho de meia hora, que já se previa, né, na legislação trabalhista, esse intervalo para amamentação. Então, eu acho que a hora que a gente começa a pensar na estrutura da nossa sociedade, a gente vê que ela está toda pensada e formatada para que o homem ocupe os espaços públicos e que a mulher ocupe os espaços privados. O próprio Código de Processo Civil, que recentemente foi alterado, em diversos dispositivos ele fala, neste caso a decisão vinculará o juiz. É sempre no masculino. E eu sempre brinco quando eu vou dar palestra, quando eu dou aula, falo, olha meninas, se vocês virarem juízas, vocês estão vinculadas também. Porque vincula a juíza também. Né? Então, é essa ideia, né, de que é uma figura masculina. Sempre é uma figura masculina. E isso é muito complicado para a gente. Parece que assim, as instituições acabam reforçando essa questão ideológica, esse machismo histórico, estrutural. Tem uma questão também agora de uma telespectadora, Elisa Balzan, do bairro de Ponta Negra. Eu queria que vocês comentassem a pergunta que ela faz. É possível pensar na posição da mulher no mercado de trabalho sem pensar em um machismo histórico e estrutural? Seria necessário combater o machismo para alcançar uma igualdade de inserção no mercado? Eu acho difícil a gente não recorrer à história para entender. Não é que nós não possamos compreender, mas quando a gente olha para o passado, ele oferece subsídios para a gente compreender melhor essa situação do presente. Vou dar um exemplo, ilustrar. Ela falou das múltiplas engrenagens que funcionam. É a questão de gênero, a questão de raça, como elas se articulam. Já foi colocado aqui a importância da qualificação da mulher para ascender nesse mercado de trabalho. Aí vamos recuperar alguns dados da história do Rio Grande do Norte. No censo de 1872, foi feito um levantamento sobre a população e tinha em torno de 13 mil escravos no Rio Grande do Norte. Desses 13 mil escravos, a metade eram mulheres, em torno de 6.500. Desse total, apenas 3 sabiam ler e escrever.
porque era proibido aos escravos frequentarem escolas. E a gente pensa no impacto disso para as gerações futuras, porque essa mulher, ela não tem uma qualificação e dessa maneira acaba sendo empurrada para as atividades marginais no mercado de trabalho. Então, ela recebe menos por ser mulher, mas ela também recebe menos porque está desempenhando essas atividades que são menos valorizadas dentro do mercado de trabalho. Se me permite, é o que aconteceu, acontece com a Amanda, a menina do vídeo? Sim. Que gravou Sim, o vídeo? Isso. Amanda, não é? Porque o namorado, que é pai do filho, terminou o mestrado, vai se inserir no mercado de trabalho, a vida dele não parou. Ela foi convidada, né, a se retirar do estágio, então a primeira oportunidade profissional dela também já era, para ela conseguir um novo emprego já está sendo difícil e ela não consegue mais a qualificação. Então a gente vê que E acaba havendo, como é que isso vai funcionar? Para a mulher que é pobre, a situação ainda é mais precária. Porque se a mulher pertence aos setores médios ou às elites, ela tem o privilégio, como nós, de ser servidor pública. No caso da gente não conseguir desempenhar algumas atividades domésticas, a gente pode recorrer ao serviço de outras mulheres para ajudar nos serviços domésticos, enfim. Mas e essa mulher que trabalha no serviço doméstico? Quem é que ela vai acionar para ajudar a cuidar da casa, para ajudar a cuidar das crianças? É preciso recorrer a uma rede de solidariedade feminina. Então, para que uma mulher trabalhe, uma mulher pobre, é preciso que haja uma outra mulher que fique em casa. Então, é a avó, é a tia, é a irmã, o que diminui a força de trabalho dentro daquele domicílio. Então, nós temos uma engrenagem que ela funciona não somente para manter a mulher em situação marginal, mas para manter a mulher pobre numa situação de miséria. Porque falta condições, ela tem que dar conta dessa dupla jornada de trabalho. Esse é um problema da mulher moderna. Isso não é um problema da mulher moderna. Isso é um problema da mulher pobre desde sempre. Tem que trabalhar porque não é uma opção o mercado de trabalho, é uma questão de sobrevivência para uma família pobre. A mulher trabalhar e ela tem que conciliar o trabalho, a atividade econômica, e ela tem que conciliar isso com os serviços domésticos. Então, são múltiplas formas de exclusão que se sobrepõem. É a questão de gênero, é a questão racial, é a questão econômica. Todas essas formas de opressão e exclusão, elas funcionam juntas. Por isso, essa engrenagem, ela funciona tão bem e está funcionando há séculos. E não é fácil lutar contra isso. Rosa, essa questão ideológica, você identifica isso no trabalho, na ação lá no grupo das mulheres do Rio Grande do Norte? Com certeza. Como eu coloquei aí essa questão, a presença da mulher no mercado de trabalho, ela iria permitir muito até o desenvolvimento econômico, a melhoria do PIB, enfim. E a debilidade nessa infraestrutura é uma debilidade que pressiona as classes mais pobres, tanto o homem como a mulher. Eu queria só fazer esse parênteses, porque há uma necessidade também. A mulher estando trabalhando, ela soma com aquela renda, ela completa, ela até, e muitas vezes é uma renda maior, para garantir uma qualidade de vida para a família, para aquela família. Eu, pegando do ponto de vista das mulheres e da população que necessita sobreviver com uma questão que é natural, é do seu direito com o seu trabalho, que garanta a sua dignidade. Então, essa falta de infraestrutura, que o Estado possa assumir a responsabilidade com a criança, do ponto de vista de estruturas de creche, de estruturas coletivas, como bem ela citou. Tem países que até têm uma infraestrutura coletiva de lavanderias públicas, de serviços de saúde numa qualidade melhor, enfim, tem uma infraestrutura que permite com que exista a possibilidade da
daquela família, ela se desenvolver profissionalmente, ela se qualificar, ela atuar, ela alterar a economia daquela sociedade produzindo. Agora, é uma estrutura que reprime, que retrai, né, a presença, essa energia produtiva, e principalmente das mulheres. Quando ela vem entrar no mercado de trabalho, algumas vezes, eu vi uns anos atrás, quando a gente estava desenvolvendo esse debate também, uma comemoração porque a mulher aumentou a sua presença no mercado de trabalho. E quando a gente foi pesquisar melhor, viu que ela estava entrando com um salário inferior e até achatando. Vamos dizer, tem um profissional, um engenheiro que ganhava X, entrava 2 mulheres para ganhar cada uma a metade desse valor que um engenheiro ganhava. Então, quer dizer, quando o sistema resolve abrir um espaço para que a mulher entre no mercado de trabalho, vai colocar esta mulher de uma forma que até pressiona, certo, a presença enfim, diminuindo o valor daquela profissão, o valor de renda, de salário daqueles profissionais, daquela categoria. Né? Muito bem. Rosa, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco com o tema A Mulher no Mercado de Trabalho. Fique conosco, daqui a pouquinho retornamos.